Aço, sim. Como é que você virou capitão? Você lembra disso? Teve essa coisa natural, essa espontaneidade? Eu sempre fui um cara assim. Até eu tenho uma história famosa, o pessoal principalmente lá no Rio de Janeiro lembra, que eu começando a minha carreira no Fluminense, tinha 18 anos de idade, o técnico era o Castilho, famosíssimo já, quase em final de carreira. E um jogo lá do Fluminense, ele reclamou comigo, aí eu mandei ele para aquele lugar. Castilho, cala tua boca aí. E ficou famoso isso até hoje. Você vê, eu tinha 18 anos de idade. Então essa minha coisa, essa espontaneidade que eu falo, né? As pessoas dizem que eu falo mesmo. Isso aí é uma coisa natural que eu trago isso comigo desde quando eu era bastante jovem, né? Então a minha liderança é uma coisa natural. Então eu respeito as pessoas. Quando eu era jogador, eu gritava. Até com o Pelé, todo mundo, pô, tu gritava com o Pelé? Ah, o Pelé é um jogador igual o outro, na época eu jogava, né? O Bellini foi um líder dentro daquela equipe, porém, contando com a ajuda de jogadores que tinham até talvez mais liderança que o Bellini. O Bellini foi um grande capitão, mas foi capitão numa época que tinha o Zito. O Zito mandava no Santos, na época do Pelé. Tinha o Nilton Santos, o Didi, que pegava a bola embaixo do braço e trazia. Quando o Brasil tomava gol, ele ia lá, botava a bola embaixo da... Vamos lá, pessoal, entendeu? Então isso aí ajuda o trabalho do capitão. O Mauro era um grande capitão também, foi capitão no São Paulo, no Santos, enfim. E depois na própria seleção brasileira, bicampeã do mundo. Porém, também tinha na seleção jogadores que ajudavam nesse trabalho de liderança, como eu, em 70 tive. Além da liderança que eu tinha ao meu lado o Gerson, tinha o Pelé, tinha o Piazza, que era capitão do Cruzeiro, tinha o Brito, que era capitão do Vasco e do Flamengo. Então tudo isso ajudava o nosso trabalho em liderar a equipe dentro e também fora do campo. Você vê algum jogador com esse perfil? Hoje não. Eu acho que o último que nós tivemos aqui foi o Dunga. O Dunga é um líder. Por isso ele foi capitão da seleção em 2 Copas do Mundo e é um cara que até hoje é respeitado no meio. Visto tudo que tem acontecido com o nosso futebol, em especial com a seleção. Quando a gente diz que o Brasil, e eu continuo acreditando que o Brasil vai conseguir a classificação para a Copa do Mundo, o que vai acontecer? O Brasil vai se classificar de uma maneira que não é a ideal, não é verdade? Como sempre conseguiu nas participações anteriores, mas vai chegar numa Copa do Mundo sem o prestígio da grande seleção. E isso não é legal, porque nós estamos vendo aí na própria Copa América. O Brasil chegou lá e ninguém respeitou, veio para cima e ganhou da nossa seleção. O que pode acontecer na Copa do Mundo não é bom, todo mundo está sabendo disso. Não só da seleção, mas na própria estrutura do futebol brasileiro. Então o que a gente está vendo é o seguinte: essa evolução, aliás a única, né, que houve no futebol brasileiro de alguns anos para cá, que foi a evolução profissional, econômico, financeira, mostra que hoje a maioria dos dirigentes que estão aí não tem condições de dirigir clube de futebol. Senão não tinha clube devendo para jogador, não tinha clube quase falindo, não é? Então, o que a gente está vendo é que o grande problema do futebol brasileiro não é só dentro do campo. A coisa vem lá de cima, aqui para baixo. Consigo entender como não se dá vez a ex-jogadores de futebol para algum cargo de presidência, de vice-presidência. Aliás, um clube que fez isso ultimamente foi o Santos, com o Clodoaldo. Quando o Pelé estava ajudando, estava envolvido e ajudando a direção do Santos. Mas não conheço nenhum outro caso de outro grande clube que tenha dado chance a um ex-jogador de futebol com reconhecida capacidade para dirigir um clube. Ao contrário do que acontece na Europa. Por isso aí fica, mas o futebol europeu é forte, é bom. Claro,
porque tem gente capacitada dirigindo. Por que não se coloca nas seleções brasileiras juvenil, infantil, juniores, ex-jogadores campeões do mundo para dirigir? Para criar essa escola, Ted. Para servir de exemplo, inclusive, para os garotos. Porque não precisa apresentar, por exemplo, eu estou batalhando, não me pediram nada, pelo Jairzinho, furacão da Copa, que foi o cara que descobriu o Ronaldinho pro futebol. Será que o Jairzinho não tem condição de ser técnico de uma seleção juvenil ou seleção de juniores? Inclusive, chegando lá, não precisa apresentar o Jairzinho para os jogadores, porque todo mundo sabe quem é. E o jogador vai passar a respeitar e acreditar naquilo que o técnico, no caso, o Jairzinho, se eles aceitarem, for o treinador. Você sente mais saudade da tua época de jogador de bola? Eu sinto saudade de tudo. Agora, não sou daqueles que ficam se lamentando, eu queria jogar bola hoje, não. Eu tive a minha época, acredito que pelo menos tentei fazer o melhor. Tive a felicidade de jogar em grandes clubes, Santos, Botafogo, Fluminense, Flamengo e o Cosmo, em Nova York. Fui capitão da seleção, fui campeão do mundo, então estou super satisfeito com tudo que eu consegui. A saudade que eu sinto foi, e até hoje lembro, mesmo porque as pessoas insistem Em lembrar. e mostrar o quarto gol que eu fiz contra a Itália. Então a gente vai mostrar mais uma vez, só para não perder a mania. Valeu. Obrigado.